Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje vamos falar um pouquinho de fé. Afinal, o que significa fé? Ontem, ou melhor, no vídeo anterior, nós falamos sobre espiritualidade, o que significa espiritualidade, o que significa religião, o que significa autoconhecimento e o quanto essas palavras representam uma mesma coisa, uma mesma energia no mundo sem forma. E existe muita confusão também com relação à palavra fé. Uma das coisas mais comuns é atribuir fé à religião organizada. Então, inclusive uma expressão muito comum é perguntar para uma pessoa qual é a sua fé, no sentido de em que você acredita. E fé não tem nada a ver com crença. E essa é a grande confusão, isso que traz uma grande confusão quando se fala no assunto fé. Fé significa confiança, significa fidelidade. Quando você mantém a sua fidelidade, ou seja, confiando na sua própria essência. Quando você encontra a fé, é muito interessante a gente definir que a fé não tem nada a ver com aquilo que eu penso sobre a fé, aquilo que eu acredito ser fé. É algo inerente no ser humano, né? Essa confiança, essa fidelidade está sempre ali. O que impede ela de aflorar, né, a fé, são justamente as nossas crenças errôneas. Se vê muito nas religiões, a pessoa ao mesmo tempo considerar-se alguém de extrema fé, porque ela acredita num determinado conjunto de coisas, mas ao mesmo tempo alimentar dentro de si todos os medos. E a fé é o oposto do medo. A confiança é o oposto do medo. Onde há medo, não há fé. Onde há medo, não há confiança. Onde há medo, não há fidelidade. Fé vem do latim fidelis, que significa fidelidade. Fides, que significa fidelidade. Fidelidade a quê? Então, muitas religiões se aproveitam, né, com o Deus que eles criam. Cada religião tem o seu próprio Deus. Cada igreja, hoje em dia, cada templo tem o seu próprio Deus, por mais que não pareça isso assim, porque se usa apenas um único nome, que é o nome Deus, né? Não é como na Índia, por exemplo, que cada divindade tem seu próprio nome. Então a gente consegue perceber que cada divindade tem seu próprio nome, então tem milhares de divindades diferentes. No mundo ocidental não é assim, porque se usa uma única palavra. Mas a verdade é que cada templo criou um Deus próprio, embora, repito, não pareça assim. Então é muito comum as religiões atribuírem a palavra fé a acreditar naquele conjunto de regras que o seu próprio Deus determina dentro daquele templo. Quando na verdade não é sobre isso que se trata a fé, não é disso que se trata a fé. A fé é algo que se encontra, está, como eu disse, inerente no ser humano, está ali, latente. Nossas crenças, nossa mente, nossa maneira de ver a vida nos impede de encontrar esse valor potencial que está ali dentro de nós. E a gente não consegue perceber. Quando a gente entra no caminho do autoconhecimento, invariavelmente a gente vai encontrar esse potencial latente ali dentro. Reconhecê-lo, vai reconhecê-lo, porque ele está sempre ali, encoberto. Então acaba sendo descoberto pela auto-investigação. É muito importante a gente ter essa noção, porque muitas pessoas, por causa dessa confusão que se faz entre fé e crença, que não existe
Fé não tem nada a ver com crença. Eu vou repetir. Fé é confiança e fidelidade à sua própria essência, uma vez que ela é descoberta por você. É a confiança e fidelidade que você adquire na vida, em você, no todo, em Deus, na verdade, a verdade descoberta por você. Não a verdade aprendida, não a verdade, entre aspas, né, porque isso não é verdade. Não a crença aprendida, não acreditando naquilo que os outros dizem, que os livros dizem, que os chamados livros sagrados dizem. Nada disso, é algo que você encontra dentro de você. Então, uma pessoa que já descobriu isso sabe que a mesma palavra utilizada no senso comum tem um sentido muito mais amplo e libertador quando ela é compreendida, quando ela entra finalmente na consciência individual. Então, fé não tem nada a ver com religião organizada. Assim como eu falei anteriormente sobre a própria religião, não tem nada a ver com religião organizada. A palavra religião não tem nada a ver com religião organizada. Religião é religação. E dentro dessa busca de religação, a gente encontra a fé. Mas é errado, entre aspas, maneira de falar, né? É errado a gente dizer qual é a sua fé. Depende da sua fé. Inclusive tem um ensinamento de Jesus que é mal compreendido, que foi mal traduzido, talvez intencionalmente, talvez não, que diz: a fé é do tamanho de um grão de mostarda, o que é um erro, porque a fé não tem tamanho. A fé não pode ser graduada, ou a gente tem, ou a gente encontra ela, melhor dizendo, que todos temos, né? Aí entra a semântica, eu ia acabar falando ou a gente tem ou a gente não tem, mas todo mundo tem. Ou a gente descobre ela por debaixo de todas as nossas confusões, onde ela está encoberta, ou ela continua encoberta, pura e simplesmente assim. Então, o que ele quis dizer, o que ele comparou no caso, que ele gostaria que as pessoas tivessem a fé igual a de um grão de mostarda, porque o grão de mostarda já contém em si mesmo o mostardeiro completo. Ele só precisa da ação das leis físicas, da ação do tempo, para que ele se transforme no mostardeiro. E é a mesma coisa com a gente. Nós somos sementes e nós contemos toda a divindade dentro de nós mesmos. Nós só precisamos de uma ação interior da nossa força de vontade para aflorar, para que isso aflore toda a nossa potencialidade divina. Então é disso que se trata a fé. Então, muitos das expressões, né, dos termos apropriados pelas religiões organizadas não pertencem exclusivamente à religião. Eu falei ontem que uma pessoa do quilate de Nietzsche, por exemplo, que se autoproclamava ateu, era uma pessoa extremamente espiritualizada. Por quê? Porque espiritualidade não tem nada a ver com acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Espiritualidade é uma autodescoberta. Espiritualidade tem a ver com a gente descobrir a nossa condição, mas descobrir, não é acreditar que os outros disseram, a nossa condição de espíritos eternos acima das condições humanas. Então, acima de tudo, a pessoa espiritualizada é aquela que compreendeu finalmente que ela é, acima de tudo, um espírito eterno, imortal, vivendo uma experiência humana. Isso é espiritualidade. Ponto. Simples assim. Mas existe toda uma confusão. Por quê? Porque as religiões se apropriaram desses termos, fé, espiritualidade, e transformaram eles numa coisa praticamente impossível, criando o céu, criando o inferno, criando toda uma parafernália de crenças, né? Criando um Deus fictício, No caso das religiões organizadas, Deus é uma criação humana. Era isso que Nietzsche, repito, como eu disse outra vez, queria dizer quando ele disse esse Deus está morto. O Deus das religiões está morto, está efetivamente morto na medida em que as pessoas
se tornam conscientes do que é realmente Deus, que não tem nada a ver com aquilo que as religiões ensinam, embora a palavra seja a mesma. Então as palavras, todas essas palavras acabam tendo um sentido mais profundo, um sentido diferente, embora sejam as mesmas palavras, quando a gente desperta. Então fé é confiança e fidelidade, na medida em que você descobre o que realmente tem aí dentro de você. E esse dentro, ainda assim, não é uma forma exata de expressar, porque não é dentro, não existe dentro e fora, tudo está, tudo é, melhor dizendo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito necessária, é muito bem-vinda, para como vocês têm visto aí, é difícil de manter esses equipamentos aí funcionando. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!